Bem, pessoal, vamos iniciar a nossa última reunião de aposentados e pensionistas, que nós fazemos todos os meses, aqui em Morretes. Eu gostaria já de início parabenizar, né? E se eu deixar algum nome de fora, por favor, se levante. Nós temos hoje, pela primeira vez participando dos nossos cafés, o Romário, o Fábio Rodrigues, grande boleiro, o Ademar, que era de União, foi para Foz do Iguaçu, foi para Maringá, e não sei onde é que você está hoje. Hoje está aqui em Morretes, né? Está em Morretes. O Evandro, de Jacarezinho, e o Rogesca, o José Hamilton Rogesca, de Ponta Grossa também, que está nos visitando. Tem mais alguém do auditor, filiado, pensionista, que está vindo pela primeira vez nos nossos cafés? Então, a Inês, como sempre eficiente, anotou o nome realmente de todos que estão participando pela primeira vez. Sejam bem-vindos e que participe. A partir do dia 27 de março, nós teremos o nosso primeiro café, que será realizado, ainda vamos avisar, não sei se será em Santa Felicidade ou no outro local, mas nós avisaremos vocês. Esse, então, é o último encontro de aposentados e pensionistas dos nossos cafés. Nós teremos, dia 7 de dezembro, um sábado, lá na chácara em Colombo, da ASAF, onde será realizado um almoço de confraternização de todos os filiados e familiares. Vocês depois vão receber ainda os detalhes, mas já coloquem na agenda de vocês, 7 de dezembro, a nossa confraternização anual, para encerrar com chave de ouro. Eu gostaria também de passar aqui o número do nosso jurídico, porque às vezes tem alguns colegas que ligam direto no telefone e às vezes não cai a ligação, não é atendido. Então, por favor, quem puder anotar o telefone lá do jurídico, que a doutora Kelly e o Tim, mas geralmente a doutora Kelly ali, porque o Tim, mexendo com essa reforma tributária, está sempre aí viajando também, mas a doutora Kelly sempre estará lá. Então, o telefone do jurídico, doutora Kelly, 41 998 458 0430, ok? Depois, a doutora Kelly vai estar aqui também para tirar algumas dúvidas de vocês, se tiver algumas dúvidas sobre os processos, aquela coisa toda, então pode falar com ela, beleza? Então, sem mais delongas, eu vou passar para o nosso jurídico, Lindolfo Tim, que tem algumas coisas aí para falar sobre o jurídico. Tim, por favor. Boa tarde, pessoal. Tem algumas pessoas que eu não cumprimentei pessoalmente. Não quero ser muito longo, né, muito demorado. Vou falar sobre 5 assuntos principais aí que nós temos hoje para comunicar algumas coisas a vocês. E, bom, começar por aquele mais delicado, que incomoda a todos, que é o que mais me questionam, que mais as pessoas têm anseio por uma solução, e ninguém mais do que eu gostaria de poder dar uma notícia boa a respeito para vocês. Vocês podem ter absoluta certeza que se tem a pessoa que mais sofre com essa falta de solução desse assunto, sou eu. Né? Eu sou a pessoa que mais sofre com isso. É a questão do bolão de cotas que nós temos pendente de pagamento, aquele pedido administrativo que encontra-se na Procuradoria-Geral do Estado. Há mais ou menos uns 2 meses atrás, um pouco menos que isso, o Fernandes conseguiu um contato com o procurador que está tratando dessa matéria lá no âmbito da PGE, pessoa com quem nós já tínhamos, eu, o Fernandes e o Agnaldo, lá da Receita, tínhamos tido reuniões já com essa pessoa, exposto toda a situação individual de cada pessoa envolvida naquele assunto, né? E o Fernandes, numa reunião, num telefonema que teve com essa pessoa, teve a confirmação que no mês de outubro, até meados de outubro, nós teríamos uma solução sobre aquele processo. Hoje é dia 31 de outubro, nós não tivemos nenhuma solução até agora. O Fernandes passou a semana toda, desde segunda-feira, insistentemente tentando conseguir marcar uma reunião com o Procurador-Geral do Estado, que nós achamos que devemos conseguir ainda nessa semana, né, Fernandes? Marcar uma reunião nossa para nós irmos lá e esclarecer essa situação de uma vez por todas, entre outros assuntos que nós temos para tratar com a Procuradoria-Geral do Estado.
Então, infelizmente, vocês podem dizer, pô, mas não tem solução, o Sindafep só enrola, o TIM é um enrolão. O TIM não é um enrolão, o TIM é o cara que mais sofre com isso. É quem mais queria dar uma solução para vocês a respeito. Também eu sou interessado, também eu tenho verbas para receber daqueles valores e também eu sofro com isso, não muito menos pela minha parte, mas muito mais pela parte de vocês que eu queria resolver. E nós esperamos ter uma solução, vamos falar em um outro tom com essas pessoas e vamos querer uma solução. Se não querem dar um parecer favorável, que dê o parecer contrário, desfavorável, mas que saiam de cima do muro e resolvam essa situação. Tá? Esse é o primeiro assunto quanto aos bolões. O segundo assunto que eu queria comentar com vocês também, ele está muito... nós temos tido muito questionamento lá no Sindafep, lá no jurídico a respeito das licenças prêmios não usufruídas. As licenças prêmios são aquelas licenças de 3 meses que os servidores em atividade tinham o direito de gozar, né? A cada 5 anos de trabalho tinham direito a 3 meses de licença. Essas licenças acabaram no dia 20 de janeiro de 2020. Desde 20 de janeiro de 2020, não há mais licença premium. No lugar dessas licenças foi criada pela Lei Complementar 217, de 2019, a licença capacitação, que é uma licença que o funcionário ativo hoje tem para fazer cursos, para se aperfeiçoar, desde que cursos esses aprovados pela direção da Receita. Mas então, até 20 de janeiro de 2020, quem completou os requisitos de 5 anos de trabalho completos tinha direito àqueles 3 meses de licença. O que ocorreu é que muitas pessoas aposentaram e tinham essas licenças para gozar e não haviam gozado. E o Estado não indenizava, quando a pessoa se aposentava, não indenizava. Então, essa situação, o que eu vou dizer aqui, não é nada assim escrito. É algo que nós temos ouvido, conversado com as pessoas da Receita Estadual, da Secretaria da Fazenda. Acompanhamos esse assunto por relatos que nos fizeram. No âmbito, então, do governo, entre as diversas secretarias, dentre elas, principalmente a Secretaria da Administração e da Fazenda, teria ocorrido, não vou dizer que houve, porque estaria afirmando, ouvimos que teria ocorrido uma decisão no sentido de pagar essas licenças especiais, né, as licenças prêmios não usufruídas, para aquelas pessoas que já estão aposentadas, desde que essas pessoas não tenham processo judicial, para discutir essa matéria, né, e desde que essas licenças não estejam prescritas, isto é, desde que não tenha transcorrido já 5 anos desde que a pessoa se aposentou. Então, isso é uma deliberação que teria sido tomada no âmbito do governo. E ainda ontem eu questionei, antes para ter a posição mais definida para comunicar a vocês, se havia alguma norma já escrita a respeito, a resposta foi negativa. Então, essa deliberação, dizem que houve no âmbito do governo, a gente acompanhou, não fomos convidados e não participamos, não tivemos acesso, enfim, a essas reuniões onde foi discutida essa matéria. Sabe-se que partiu da própria Procuradoria-Geral do Estado uma certa manifestação, ou até quase que uma exigência do governo que tome uma posição, porque no judiciário essas questões estão sendo todas perdidas pelo Estado. E isso está gerando um passivo muito grande. Então, com base nisso, teria sido tomada essa decisão de, em fevereiro de 2025, pagar as licenças para aquelas pessoas que estão aposentadas, que não usufruíram licenças enquanto estavam ativas e cuja licença não esteja prescrita, isto é, não tenha passado 5 anos da aposentadoria. E desde que não tenha processo judicial. Aquelas pessoas que têm processo judicial também poderiam se habilitar ao recebimento, desde que desistissem do processo. Mas isso aí eu repito, friso, ponho em negrito e chamo a atenção, não tem norma escrita. E eu passei a minha vida inteira trabalhando no Estado e vocês também sabem que enquanto não se escrever, enquanto a coisa não está lá no contra-cheque, não contem com isso com certeza.
tá? Mas existe essa promessa de pagar para essas pessoas em fevereiro de 2025. Não há nenhuma norma escrita a respeito, por enquanto, tá bom? E outro assunto que eu queria comentar também, e até porque foi bastante comentado na reunião anterior, que eu não estive, mas pelo Vandão, né, que diz respeito àquela PEC 66, que era um perigo que nós estávamos incorrendo. Por que um perigo? E o que é essa PEC 66? Quando nós falamos em PEC, a gente sempre está falando de uma norma que altera a Constituição Federal. PEC é uma proposta de emenda à Constituição. Então, essa PEC 66, ela trata de diversos assuntos, e quando ela tramitou pelo Senado, surgiu lá uma emenda dizendo o seguinte, e foi aprovada lá no Senado, dizendo o seguinte, que aqueles estados que não tivessem regulamentado, implementado a reforma previdenciária de 2019, e também aqueles estados que tivessem regulamentado essa reforma previdenciária, mas de uma forma menos gravosa do que fez a União, teriam obrigatoriamente que se adaptar às regras da União dentro de 180 dias. Isso causou uma apreensão muito grande de nossa parte pelo seguinte, primeiro, eu quero deixar vocês tranquilos que de imediato nós não teríamos grande problema com isso, porque a nossa reforma no Estado do Paraná, ela seguiu estritamente as regras da União, implementadas pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Inclusive na alíquota. Por que eu digo inclusive na alíquota? Porque a União ela estabeleceu alíquotas variáveis de 7% até 22%, mas incidente a alíquota sobre cada faixa salarial. Então, até tanto pagava 7%. Daquele valor até mais tanto pagava uma alíquota maior, 9,5%, e assim por diante até chegar em 22%. Aplicando isso de forma gradativa em cada faixa salarial, resultava em algo muito próximo de 14%, que o Estado fixou como 14%. Por isso que eu estou dizendo que, para nós, de imediato, não teria grande prejuízo, nós não teríamos problema com isso. Mas aonde que estava a nossa grande apreensão? Essa norma, da forma como ela estava escrita, ela permitia que, a partir de agora, pudesse a União realizar reformas no sistema previdenciário por lei ordinária e, além disso, obrigaria a que os entes federados, os municípios, os estados, tivessem que seguir aquelas determinações, aquelas decisões tomadas no âmbito da União. Quer dizer, ficaríamos vinculados ao que decidisse em lei ordinária a União a respeito disso. E o que nós temos como uma notícia muito boa, uma notícia maravilhosa para dar para vocês, é que as entidades sindicais se mobilizaram no Brasil todo, sobretudo o Sindafep fez um trabalho intensivo, nós tivemos reuniões com os 30 deputados federais aqui do Estado do Paraná, os outros estados também se mobilizaram, esse trabalho foi comandado, foi encampado pela Pública Nacional e, em conjunto, Sindafep, outros sindicatos do Brasil, sindicatos estaduais, mais a FENAFISCO e mais a Pública, conseguiu-se fazer um trabalho intenso junto ao Parlamento, porque esse projeto havia sido aprovado no Senado e veio para a Câmara dos Deputados. E na Câmara dos Deputados esse dispositivo foi eliminado do texto, com base nesse trabalho intenso que nós fizemos a respeito. Então, não precisamos ter mais essa preocupação com esse risco que nós corríamos. Bom, eu falei de início desse processo administrativo que nós temos discutindo os bolões na esfera administrativa, que está naquele pé que eu falei, que nós vamos agora temos que ter, nem que nós temos que, não sei que medida adotar, se não conseguimos uma reunião com o procurador. Vamos conseguir isso. E nós vamos tratar desse assunto e vamos cobrar uma solução de uma vez por todas disso. E tenho essa palavra do Fernandes e nós vamos juntos fazer isso. Mas tem também aquela situação que diz respeito aos processos judiciais de vocês, né? Esses processos judiciais são principalmente aqueles processos que são anteriores a 2010, daquelas pessoas que estavam aposentadas já no ano de 2010. Vocês sabem que aí teve toda aquela interferência da decisão proferida na ADI 5510, que ocorreu no final do ano passado, em setembro do ano passado, que transitou em julgado.
Então, até o julgamento dessa ADI, vinham ocorrendo inúmeras decisões no judiciário contrárias aos interesses dos nossos filiados. Muitas dessas ações estão com trânsito em julgado. Quando a gente fala trânsito em julgado, é porque não cabe mais recurso, não cabe mais discussão. E essas ações perdidas têm hoje execução de honorários pesados, valores altos. Vocês sabem, tem pessoas aqui que estão enfrentando esse problema. E, além disso, tem execução de honorários já em andamento, tem bloqueios de conta bancária de inúmeras pessoas, tem contas em que o valor devido era, digamos, 130, 120 mil, tem valores bloqueados que superam 200 mil. E é eu queria só que vocês entendessem que não é o Sindafep deixa tudo isso acontecer, ninguém cuida das nossas coisas, a gente se quebra, a gente passa dia e noite cuidando dessas questões. E é uma situação muito difícil. Vocês vejam que essas ações todas são em grupos de pessoas. Às vezes tem 20 filiados numa ação só. Às vezes, na maioria delas, tem 6. Mas esses processos são antigos. A maioria dessas pessoas são falecidas. A maioria dessas pessoas envolvidas nessas ações nem mais filiadas são do Sindafep ou nunca foram filiadas. Deixaram herdeiros que não se localizam, deixaram herdeiros que não querem saber, deixaram herdeiros que entre eles brigam por causa de herança, por causa da situação que a pessoa falecida deixou. Então, nós temos tentado administrar todas essas situações. Tem pessoas aqui que são testemunhas, que nós chamamos as pessoas, tentamos reunir, olha, retiveram do Roberto aqui o valor integral da dívida de vocês 6, agora vocês têm que ter a consciência que a dívida é de todas e acertarem entre vocês. Mas, em alguns casos, a gente resolve, em outros é muito difícil de conseguir essa solução. Eu estou dizendo isso quase na forma de um desabafo, porque é um trabalho intenso, um trabalho dolorido que nós estamos fazendo hoje. Não foi um trabalho que nós iniciamos, foi um trabalho que, com a maior das intenções possíveis, começaram aquelas gestões, aquelas administrações do Sindafep, lá nos anos de 2010, 2011, quando questionaram os direitos que teriam os aposentados, contrataram advogados para fazer esse trabalho. Foi um trabalho muito bem feito na época, na melhor das boas intenções das diretorias anteriores do Sindafep. E eu canso de dizer que essas pessoas merecem elogios pelas iniciativas tomadas na época. Só que o curso que teve isso, principalmente depois daquela operação que nós conhecemos de Londrina, chamada Publicano, que acabou que foi a raiz da origem dessa ADI 5510, nós tivemos um monte de situações, uma situação que se modificou. Aquilo que vinha sendo decidido até 2015 era favorável aos servidores. Por isso que vocês sabem que tem muita gente que recebeu os valores que tinha direito e outras estão perdendo. Aí as pessoas, mas como é que você me explica isso? Que o Pedro ganhou e eu estou perdendo. Vocês vejam a dificuldade que tem. Então, eu queria que vocês compreendessem isso, que nós não estamos fazendo corpo mole, estamos trabalhando além das forças que nós temos para resolver essas situações. São difíceis e tem todo esse contexto que eu descrevi alguns exemplos de situações, mas tem cada servidor, cada grupo de servidores nosso tem uma situação peculiar. Não é possível chegar aqui e dizer, com os processos judiciais está acontecendo isso. Não tem que pegar o caso individual de cada um e analisar, ver o que aconteceu, em que pé que está, em que fase que está, o que cabe fazer. O que também eu queria colocar a respeito disso é que, recentemente, vocês lembram que em alguns cafés aí nós tratamos daquela possibilidade das ações rescisórias, né, que são decorrentes do julgamento da DI 5510, que, como eu disse, foi julgada em setembro de 2023. Como o julgamento foi favorável ao nosso pessoal, então nós temos o entendimento, os escritórios que advogam pelo Sindafep também têm esse entendimento. Pelo Sindafep não, advogam pelos senhores. O Sindafep faz apenas uma intermediação dos senhores com os escritórios com os quais os senhores têm procuração e contrato. Então, a gente visualizou aí a possibilidade de reverter as decisões anteriores que não tivessem transitado em julgado há mais de 2 anos com ações rescisórias. Foram mais ou menos umas 25 ações rescisórias que foram impetradas. E nós tivemos, isso me dá para mim, eu não tenho comentado isso nem com o Fernandes, com ninguém, mas eu pessoalmente tenho uma boa
uma esperança quanto a isso pelo seguinte, porque as 3 primeiras que foram ingressadas, houve assim num transcurso de 4, 5 meses o julgamento. Julgaram já de cara, julgaram, que eu digo, estou falando do Tribunal de Justiça, porque a ação rescisória ela entra direto no Tribunal de Justiça. Julgaram por unanimidade contrária aos nossos interesses. Disseram, não, as pessoas não são, a ADI não resolveu o problema, porque isso, porque aquilo, porque na época o julgamento feito estava correto e não se reverte. Foi essa a posição. E das outras não se julgou mais nada. Então, esse silêncio que ocorreu a partir de então, como não houve mais nenhum julgamento, para mim me parece que alguém está pensando um pouco melhor a respeito dessa matéria, né? Então, a esperança que você tem é que a gente tenha, em breve, comece a ter uma reversão desses julgamentos. Mas os 3 primeiros casos que foram julgados, o tribunal, por unanimidade, negou. Sabe? Claro, vai caber agora o recurso, mas vocês sabem como que essas coisas são demoradas, né? Mas, então, existe essa esperança de que o judiciário tem algumas posições já do STF, só que são em decisões individuais, monocráticas, de um ministro só, em que ele caça o acórdão feito lá pelo tribunal, em alguns outros casos, não desse das rescisórias, e diz que o entendimento do tribunal está em contrariedade à modulação feita pelo STF no julgamento da ADI 5510. São casos bem isolados, uns 2, 3 que teve, mas já teve, e foi de ministros do STF. Então, a gente tem esperança de resolver isso. Tá? Então, acho que quanto aos processos judiciais, é isso. Não tem como, alguém já me perguntou se eu ia dar uma posição como que está isso. A posição que eu tenho para dar é que no Tribunal de Justiça ainda existe a teimosia de achar que a 5510 não resolveu a situação, que daqui para frente está tudo certo. Preservou os direitos, as aposentadorias, mas não garantiu algumas verbas do passado que estejam pendentes. Isso é um entendimento, na minha opinião, um absurdo, mas é o entendimento do tribunal. E é algo que precisa ser revertido, tá bom? Então, esse entendimento do tribunal, eles teimam ainda em manter. Tá? E outro assunto, então, seria o 4º assunto que eu queria comentar. Hoje é o 5º, estou até um pouco perdido. É o 5º assunto agora. O 5º assunto diz respeito a fazer um breve comentário sobre a reforma tributária. A reforma tributária, vocês sabem que foi aprovada aquela emenda da Constituição, lá em 2023, né? E depois, vocês estão vendo no noticiário toda hora agora, reforma tributária, reforma tributária. O que está em curso agora são aquelas leis complementares que vão regulamentar, que vão, de fato, implementar a reforma tributária aprovada na emenda constitucional. A reforma essa que extinguiu o ICMS, o IPI, o PIS/COFINS, o ISS, entre outras contribuições aí também que foram extintas, e criou 2 tributos, né, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, 3 tributos, né, Imposto sobre Bens e Serviços, a Contribuição sobre Bens e Serviços, e aquele imposto seletivo, que é sobre produtos supérfluos. Então, o que está em trâmite agora são 2 projetos de lei. O primeiro é o 68, do ano de 2004, que, de fato, cria a contribuição sobre bens e serviços e o imposto sobre bens e serviços, né? E o outro projeto que está em trâmite é o 108, 2024, que que regulamenta o comitê gestor que vai gerir o IBS. São os municípios, os estados, né, e o Distrito Federal que vão gerir esse imposto novo criado no lugar do ICMS através de um comitê. Então, esses projetos estão em trâmite, foram aprovados na Câmara dos Deputados, estão agora no Senado para serem votados, e vocês devem ter acompanhado a notícia dessa semana que Alcolumbre, não, me ajuda, Fernandes, não é o Alcolumbre ainda, o Pacheco, que o Pacheco no exterior deu uma entrevista e disse que no final de novembro vai ser lido o relatório e no dia 4 de dezembro vai ser votado. Ele deu essa posição, né? E a gente sente que vai ser aprovado esse ano, isso, né? Por quê? Porque em 2026 já começa a ter uma incidência de uma alíquota mínima, um percentual mínimo, para efeito de teste do novo tributo. Tá? Então, por que estou falando disso? Porque, para citar mais uma situação que requer muito cuidado da nossa parte,
e muita atuação, seja em Brasília, por parte do Vandão, que está mais direto lá, ou a gente também, quando vai para lá. E a gente está fazendo um trabalho intenso sobre isso. Eu, pessoalmente, estou participando de uma comissão na FENAFISCO, já faz alguns meses, acompanhando os estudos que nós estamos fazendo. E também estou num grupo da própria Receita, que está fazendo esse estudo. Então, estamos vendo as implicâncias que tem, foram sugeridas inúmeras emendas já, e na Câmara foi tudo ao atropelo, decidiram numa tarde lá, vai ser votado hoje, votaram do jeito que estava e não deram bola para as emendas. Mas não é por isso que a gente pode abandonar, temos que continuar acompanhando e lutando para defender os interesses, principalmente do nosso fisco estadual, que são os nossos colegas que estão ativos hoje. Seria isso. Obrigado. Obrigado, Tim. Pessoal, eu queria só fazer um registro aqui, na nossa última reunião, registrar a presença de 3 nossos ex-presidentes da nossa entidade. José Laudelino Azulim, Pedro Antum e Roberta Partido Piacarski. O Fernando é esse também, mas como ele está nativo, então eu gostaria que todos dessem, em reconhecimento, uma salva de palmas a esses 3 colegas guerreiros. Obrigado, pessoal. Vocês é que fizeram toda a construção até nós chegar ao nosso dia de hoje. Agora a palavra ao nosso presidente Fernandes, por favor. Obrigado. Boa tarde, minhas amigas, boa tarde, meus amigos. A maioria de vocês já cumprimentei pessoalmente. Eu, apenas continuando, uma questão que o Tim não falou, mas que ali no jurídico é algo quase para maluco, do nosso Sindafep, porque são mais de 1.400 pessoas que estão nesses processos. Pensem vocês a quantidade de ligações que ele recebe por dia. Então, se algumas vezes alguma ligação fica sem retorno, o que é quase impossível, dada a dedicação com que ele atende a todos lá, é efetivamente porque a demanda é gigantesca. Só tenho a agradecer o trabalho brilhante feito pelo Tim, pela Kelly. O Tim é desnecessário, né, dizer para vocês que já está há 5 anos, né, indo para 5 anos nessa luta, e tem feito um trabalho que, sem dúvida nenhuma, orgulha a todos nós, pelo brilhantismo, pela dedicação e pelo carinho com que ele trata a todos. E, principalmente, pela preocupação que ele sempre traz, né, a cada dia que a gente está juntos. Ainda ontem nós estávamos debatendo assuntos extremamente espinhosos, né, de bloqueios de valores de filiados, né, e ele demonstrando a grande angústia, o que é que o Sindafep pode fazer. E é assim que nós temos pensado. Diferente de muitas vezes, o problema para nós nunca é do filiado, o problema é nosso. Se o filiado tem um problema, resultado dessas ações não é um problema do filiado, o problema é nosso. Né? E é assim que o Tim tem agido e é assim que a gente tem buscado trabalhar nessas questões. Então, Tim, em nome da diretoria, o nosso reconhecimento e gratidão pelo trabalho que você faz todo dia. E, gente, nós temos outras questões, e uma delas é o Confia, que é aquele processo, né, um projeto de lei que está para ir para a Assembleia já faz alguns meses, e não foi ainda por uma questão de um embate que nós estamos travando com o secretário da Fazenda em relação ao que deve constar nesse projeto. Porque, em relação ao Confia como um todo, ele é um projeto que ele visa novos métodos de fiscalização, especialmente uma fiscalização mais voltada para a prevenção do que para a repressão, né? E que nosso entendimento é algo muito positivo, tanto para a sociedade como para o contribuinte. Mas, nesse processo, uma das coisas que nós queremos que vá, e é nesse ponto que ele está travado, é que vá uma nova tabela de remuneração. Por quê? Alguns dirão, né, como a gente o vê nos grupos, infelizmente, de WhatsApp, mas para que vai aumentar mais o salário se vai ficar no redutor? Para esses que têm a visão curta, a gente lembra que o tempo passa e passa celere, né? E nós temos a esperança
e temos a certeza também que no trabalho que a gente vem fazendo, né, que cedo ou tarde esse teto será elevado. E é muito bom que, quando ele for elevado, a nossa remuneração esteja num patamar em que possa efetivamente, como já aconteceu em 2022, quando nós tivemos a PEC estadual, aprovada por trabalho duro, árduo, da diretoria do Sindafep, em conjunto com a direção da Receita Estadual, e que tem dado reflexo no salário de todos nós, de 2022 para cá. Nós teremos ainda o reflexo disso daí em 2025, com o teto do STF, né? E 2027, se Deus quiser, quando for implantado o teto do STF, não mais o do Tribunal de Justiça nas nossas remunerações. Então, é com essa preocupação que a gente trabalha, para que nós possamos todos, no futuro, termos a tranquilidade de, quando houver o reajuste do teto do STF, a gente ter gordura para ser queimada. Então, é por isso que o Confia ainda não foi, porque tem essa questão, e nós colocamos, e o secretário ficou de levar essa questão ao governador, porque ele disse que não tinha autonomia para decidir isso sozinho. E estamos no aguardo. Ainda na semana anterior, nós estávamos em Recife, em um congresso do Fisco Estadual, do qual participava também a diretora da Receita, a Suzane, e nós tratávamos dessa questão, e ela continua também, como nós, no aguardo de que essa solução se apresente nas próximas semanas. Nós tínhamos comentado com os senhores, na última reunião, que nós teríamos um congresso dia 13 e 14 de novembro. É um congresso do Fisco para debater exatamente a reforma tributária. Havíamos estendido esse convite a todos. Ele é destinado a todos os filiados, né? E a gente sempre comenta, auditor fiscal é auditor fiscal. A única diferença é que um está ativo, outro está inativo. Mas a reforma tributária interessa absolutamente todos, como bem já pontuou o Tim. Mas, a semana passada, na quarta-feira, o governador resolveu conceder feriado, transferir o feriado do dia 28 de outubro, que é o dia do servidor público, exatamente para o dia 14 de novembro. Então, aí fica muito difícil para a gente realizar o congresso, sendo que dia 14 vai ser feriado, né, para trazer o pessoal, principalmente do interior, e mesmo os da capital que estão ativos, dificilmente as pessoas ficarão no congresso no dia 14. Nós faríamos um jantar no dia 13 à noite, em homenagem ao Raul, pelo brilhante, extraordinário trabalho feito por ele, especialmente na reforma tributária, né, de colocar na reforma tributária o capítulo da administração tributária, e que garantiu o teto do STF para todos nós, mas também nós vamos adiar. Então, a diretoria ontem, em conjunto com o Conselho, decidimos que nós vamos adiar a realização do Congresso, ainda não sabemos, mas possivelmente para abril ou maio do próximo ano, né? Nós avisaremos os senhores para que a gente possa fazer esse debate, que é muito importante. Mesmo vocês estando aposentados, saibam, a reforma tributária afetará de forma direta a vida de cada um de nós, que continuamos sendo auditores fiscais. Então, por isso, nós pedimos desculpa para vocês, mas não há o que ser feito. Então, é melhor que a gente prorrogue a realização dele, para que não faça um congresso esvaziado. A maioria de vocês não participam, mas nós temos todos os anos a Fiscalíada, né? O encontro dos aposentados a gente já teve. Que esse ano nós não teremos, exatamente porque nós não tínhamos nenhum feriado na quinta-feira. Por ironia do destino, não é por ironia, mas por uma questão política mesmo, que certamente o feriado foi transferido do dia 28 para o dia 14 de novembro, por uma questão política, porque o segundo turno das eleições ocorreu no domingo passado, e vocês sabem que foi uma eleição extremamente disputada, e não seria muito bom para o candidato atual, o que foi vencedor, né, que fosse feriado na segunda-feira, com risco de que muitos servidores públicos não estivessem na capital para votar. Então, certamente, foi essa a razão dessa transferência do dia 28 para o dia 14. Só que aí, em cima da hora, não tem como nós fazermos a Fiscalíada, ainda que, até porque, para nossa sorte, por um lado, né,
a o nosso aparte hotel, a antiga colônia, né, está praticamente lotada no feriado de 14 de novembro, dos dias 14 e 15 de novembro. Não tínhamos como nós cancelarmos todas essas reservas para que nós pudéssemos realizar a Fiscalida. Então, não teremos Fiscalida em 2024, mas estamos decidindo, junto com o Conselho, se será em maio ou novembro. Depende se vai ter ponto facultativo no feriado de 20 de novembro. Se tiver, aí a Fiscalia de 2025 será em novembro. Se não tiver, vai ser no feriado de 1º de maio. Mas aí nós vamos manter vocês atualizados. Enquanto o Tim falava, eu recebi uma ligação, e era do nosso GRHS. Eu tinha, sei lá, 2, 3 anos atrás, pedido o abono permanência, porque quando eu tive o direito ao abono permanência, por relapso meu, eu fui requerer ele, sei lá, 4 ou 5 meses depois. E, na época, foi negado. E agora o governo estava perdendo todas essas ações na Justiça e decidiu, a Rosângela acabou de me ligar, pagar, então, agora, de forma administrativa. Então, se alguém aqui, dos que se aposentaram, por último, tinha requerido o abono permanência, né, e só foi implantado alguns meses depois, então o dinheiro estará à disposição agora já no mês de novembro. E se alguém também teve o abono permanência implantado meses depois do que você tinha direito, dependendo do tempo, ainda é possível requerer também, porque vai ser pago de forma administrativa. Então, uma boa notícia, né, nesse sentido, o governo gradativamente também tem deixado de recorrer judicialmente, especialmente em questões que ele perde de forma sistemática, até porque há hoje multas que são aplicadas sucessivamente em razão de decisões judiciais que já estão consolidadas e que o poder público, muitas vezes, teima em continuar debatendo. Então, por isso, decidiu a administração fazer esse pagamento também. Então, mais uma boa notícia em relação a essa questão. Do mais, só tenho a agradecer a cada um de vocês que vieram nesta aventura maravilhosa, nessa quinta-feira, descer a serra, né, lá de Curitiba até aqui. Eu acho que foi uma viagem fantástica. Nós contamos com a presença de quase 100 filiados, então é uma alegria muito grande encontrar todos vocês aqui. A gente sempre encontra nos cafés, mas estar aqui, sem dúvida nenhuma, é uma satisfação ainda maior. Esperamos rever a todos em todos os eventos do Sindafep, especialmente no dia 7 de dezembro, que nós teremos o nosso almoço, né? Então, em breve, a Inês já deve estar entrando em contato com vocês para esse evento, e nós esperamos encontrar vocês lá para o nosso último encontro do ano. E, em 2025, se Deus quiser, estaremos todos juntos novamente, nos nossos cafés, nos nossos tertúlias, nas nossas viagens, e quem tiver ideias, sugestões, como essa, que foi uma sugestão que foi dada, uma sugestão muito boa, que até arrastou o meu amigo Evandro, de lá de Jacarezinho, para estar presente conosco, o Rogesque, de Ponta Grossa, o Ademarzinho, que é um homem do mundo, né, como o Tim já falou, já esteve, o Osmar já esteve por Foz do Iguaçu e todos os lugares do estado do Paraná, tem uma filial no Acre. É no Acre teu filho tá? No Amapá. Tem um filho dele que também tem o nome de Ademar. E estava com a gente lá em Pernambuco a semana passada. O filho dele é sindicalista também, um jovem que está lá nas lides sindicais com a gente também. Então, obrigado a vocês que estão conosco pela primeira vez. Pedro Antum, que andou 300 quilômetros para almoçar aqui conosco hoje. Obrigado a você e a esposa que vieram fazer companhia conosco. Não vieram no passeio, mas vieram no almoço, né? Então, gente, muitíssimo obrigado, né, que a gente possa ter um excelente retorno e que o Criador possa nos iluminar a cada dia para que nós possamos estar sempre juntos nessas nossas jornadas, que engrandece muito e que, principalmente, faz com que possamos rever os nossos amigos de sempre. O Jorge tem uma pergunta. Pode falar, Jorge. Tá, é o seguinte,
Como eu não tive oportunidade mais de participar das reuniões do CRS, porque eu sou suplente, e antigamente os suplentes podiam participar, agora não podem mais, então vou me manifestar aqui, é a única oportunidade que eu estou tendo, certo? São 3 a 4 questões, mais para esclarecimento, não para contestar. Eu reconheço que essa diretoria, as diretorias anteriores, eu passei um tempo lá, 1 ano na diretoria do Sindafep, reconheço todo o esforço, tanto dos aposentados, como dos... Tá, agora tá. Eu reconheço que tanto os diretores aposentados como os ativos fazem o máximo possível, dedicação máxima, principalmente lá, eu reconheço lá o Tinha, o Osmar, o Fernandes, eu não tive a oportunidade de trabalhar com ele no Sindafé, mas tive a oportunidade de trabalhar na ZAF. Eles, e todos que participam lá da diretoria fazem o máximo possível, tá? Com a máxima licitude e máximo esforço para conseguir o máximo para os filiados. Mas tem coisas que eu preciso tirar algumas dúvidas. Eu não gosto de sair, ir para casa e ficar com aquelas dúvidas e falar, pô, devia ter perguntado isso, devia ter pedido esse esclarecimento. Então, são 3 a 4 esclarecimentos que eu preciso. A primeira, o Tim comentou aqui, mas eu preciso saber qual vai ser a solução, dependendo do parecer da PGE, tá? Sobre os bolões, principalmente dos aposentandos aí. Até fins de 2022, foi zerado todo dos ativos. Dos aposentados, foi compromissado que seria pago, mas foi mandado para a PGE. Eu não sei por que foi mandado para a PGE, talvez o Tim comentou, e me passou desapercebido, eu passei batido. Se nós inativos, temos direito a receber ou não, porque prescreveu ou não. Se for por esse motivo, eu acho que aí tem um equívoco aí, porque tanto para nós, tá? Tanto para nós inativos como para os ativos, o valor a que se refere os bolões passaram de 5 anos, todos estavam prescritos. Por que os ativos receberam e nós não recebemos, e por que foi para a PGE, para eles dar um parecer se está prescrito ou não. Tá? Então, a princípio, eu entendo que todos estariam prescritos. Então, nem os ativos, nem os inativos poderiam receber. Então, por esse motivo, não podia ter um parecer deles lá, tá? Porque são bolões há mais de 5 anos. Tá? Então, dependendo do parecer da PGE, eu gostaria de saber, se for possível, né, qual rumo que o Sindafep vai tomar. Se vier negativo, se vier positivo, tudo bem, todo mundo vai receber. Se vier negativo, qual que é a solução? Pessoalmente, não sei se é viável ou não, eu acharia que, se vier um parecer negativo, então morreu o assunto, não tem como recorrer mais administrativamente. Eu acho que o Sindafep teria que entrar judicialmente para tentar preservar os direitos dos inativos que teriam direito a receber, tanto que os ativos receberam dos bolões do mesmo prazo. Então, não seria problema de prescrição. Tá. Segundo ponto, com relação à lei, com relação às alíquotas da Previdência, estava em estudo a nível nacional, eu não sei como é que está isso, foi falado um tempo atrás, mas atualmente eu não sei, de redução das alíquotas conforme a faixa etária, 65, 70 e 75 anos. Eu gostaria de saber se tem alguma atualização sobre isso daí. Tá? Terceiro ponto, uma situação. Por exemplo, a minha situação, como o de outros, sobre a licença especial que foi falada aqui. A licença especial tem esse estudo da possibilidade de se pagar para quem aposentou, tá? Em fevereiro de 2025. Para quem não prescreveu, quem não deu os 5 anos. Então, no meu caso, eu gostaria de um esclarecimento. Eu aposentei em maio de 2019. Então, já deu um pouquinho mais do que 5 anos. Tá? Nós estamos em fins de outubro de 2024. Se eu não tivesse entrei
pedido administrativo não deu certo, daí entrei judicialmente, através de um advogado. Se eu não tivesse entrado, estaria prescrito, eu não teria mais direito. Eu entrei, foi dado inicialmente ganho só sobre os fixos, depois do andamento da ADI, com a solução da ADI 5510, o advogado entrou com recurso e conseguiu sobre a integralidade. Então, teria direito a receber os precatórios. Agora, como vai ter essa negociação aí, possível negociação, quem na minha situação, que não recebeu ainda, mas teve ganho de causa para receber com o precatório, vai ser possível negociar aí para receber em dinheiro, como os outros podem receber? Então, essa era a terceira dúvida. E a quarta e última dúvida é o seguinte, com relação ao plano de saúde. O plano de saúde do Sindafep, o plano coletivo, já é antigo, tem alguns benefícios que outros não têm. Como eu estive lá dentro, eu tenho um bom conhecimento sobre o plano de saúde também, que eu acompanhei naquele período, eu acompanhei bem como funciona. Naquele ano, pelo menos, o plano de saúde, como agrega muita gente, está no Sindafep, não digo um percentual, mas muita gente, percentual alto, por causa do plano de saúde, tá? Que é coletivo e a nossa faixa etária é alta, então, para se conseguir particular com a faixa etária nossa, é difícil conseguir aquelas condições, e mesmo em termos de valores, tá, e de benefício. Agora, com relação ao plano de saúde, naquele ano, ou nos 2 últimos anos, foi dado um aumento baixo, acho que 3%, 5%, no máximo 10%. Porque o Sindafep tem um recurso lá, na época, não sei hoje, mais de 4 milhões, que foi de um ganho de causa contra a Unimed, tá? E ficou aquele recurso provisório. Então, se viesse um aumento, de acordo com aquele contrato, que superasse um X percentual, dava-se um aporte para não sobrecarregar os filiados, em termos de custo, tá? Porque aquela diferença que dava era repassado para a mensalidade do ano posterior. Ali. Então, era dado um aporte. Agora, e o plano de saúde também, só reforçando, os ativos agora eles têm um reembolso do plano de saúde. Não sei se o total ou parcial. Nós não temos um reembolso, eles têm um reembolso. Então, eles não têm custo com o plano de saúde. Tá? Agora, o plano de saúde sempre foi dado uma prioridade para ter um percentual baixo, que era um dos melhores benefícios para os filiados do Sindafep. Agora, nos 2 últimos anos, eu fiz um cálculo. No ano passado foi dado 23% de aumento, e nesse ano 12% e alguma coisa, que no acumulado dá mais de 37%. Então, mudou a política, não usaram aporte, qual que foi o critério para isso daí? Tá? Mesmo assim, com esses aumentos, está inferior ao mercado. Tá? Mas eu gostaria de saber, porque teve esse aumento nesses 2 últimos anos, acumulado quase 38%. Então, seriam esses 4 assuntos que eu gostaria de um esclarecimento. Porque eu sou assim, às vezes o pessoal me fala, pô, você é ingênuo, você fala lá, ninguém se manifesta, então você fica lá falando, às vezes fica cansativo. Mas eu sou assim. O que eu acho uma injustiça, que eu quero saber de informação, de esclarecimento, eu vou lá e pergunto. Muita gente se omite, ou muita gente acha que eu sou ingênuo, mas eu sou assim, infelizmente, tá? Ou felizmente. Então, gostaria dessas quatro informações e esclarecimento. Obrigado, Jorge, pelas perguntas. De nenhuma forma, eu acho que a ingenuidade é um direito de cada um de nós fazermos os questionamentos que entendermos pertinente. Né? A diretoria está aqui exatamente para isso. Né? E não temos absolutamente nenhum problema em responder. Até fui anotando, Jorge, da solução dos bolões, nós acreditamos, e aí eu digo nós, especialmente, eu, o Tim e o Agnaldo, né, que é do nosso AGAI, nós tivemos uma reunião longuíssima com os procuradores, entre eles o doutor Ramon e a equipe, que trata desse processo. É um processo extremamente complexo, porque realmente ele traz muitas questões. Além dos aposentandos, que é um dos casos, mas tem as pessoas que foram demitidas, as pessoas que morreram. Então, tem uma série de questões. Eu diria para você que antes da DI 5510, a decisão
da administração da PGE, se esse processo tivesse ido para lá naquela ocasião, o parecer seria pelo não pagamento, que se judicializasse. Até porque, no judiciário, como todos nós sabemos, né, e você bem acompanhou isso daí, você sabe que as derrotas eram uma atrás da outra. Você, inclusive, acabou de relatar em relação ao seu a questão da licença especial, né, que concediam uma parte e sobre as cotas não era concedida. O que é um absurdo, né, porque, como nós dissemos sempre, nós reafirmamos, e foi o foco da nossa batalha no Supremo Tribunal Federal, né, principalmente em relação a essa questão das cotas de produtividade. Se nos pagam essas cotas hoje, para todos nós, ativos e inativos, né, como é que pode não ser devido esse valor em relação aos atrasados? É algo inconcebível, né? Mas é o judiciário, né? Felizmente, a batalha do STF foi vencida, né? E essa questão hoje, pelo menos, no meu sentimento, no sentimento do Tim, do Aguinaldo, nós acreditamos que o parecer da PGE deve solucionar essa questão. O doutor Ramon é um dos procuradores que mais contribuiu com a carreira dos auditores fiscais em toda a história, sem dúvida nenhuma. É o procurador que atuou na ADI 5510 desde quando ela foi protocolada. Foi eu, o Aires e inúmeras outras pessoas que, junto com ele, trabalhamos, e junto com o doutor Zardo, desde a elaboração da peça inicial, da manifestação do Estado do Paraná, ela é assinada pelo doutor Ramon. O doutor Ramon é um dos procuradores que ele até brinca comigo de vez em quando, que ele fala que ele é persona não grata dentro da PGE, especialmente em relação ao grupo do contencioso, pois eles não aceitavam os posicionamentos e a defesa que ele fez dos auditores fiscais na ADI 5510. Porque o grupo do contencioso, Jorge, ele não está preocupado com você, comigo, com o auditor fiscal. Ele quer saber do quanto que ele ia receber de honorários de sucumbência. Era essa a questão deles. E é essa a questão deles. E o valor dessas ações é um valor expressivo. Todas as ações nossas juntas, elas representavam mais de R$1 bilhão. É muito dinheiro, gente. E é sobre isso que a gente fala. Quando nós falamos sobre esses processos, é sobre isso. Nós falamos de R$1 bilhão. Então, é por isso como a PGE agiu durante todo esse tempo. E eu, muitas vezes, até digo, se tivesse eu como procurador no lugar dele, será que eu ia agir diferente? Sabendo que 200 milhões desse valor poderia vir para o meu bolso? Não sei. Mas essa é a questão em si. Mas o doutor Ramon não. Ele trabalhou, fez toda a defesa, fez a modulação, né, Tim, construída, inclusive, a 3 mãos, a modulação foi construída PGE, Receita Estadual e Sindafep, com o auxílio do doutor Zardo. Então, a manifestação final do cumprimento da decisão do STF foi assim que foi feita. Não fosse assim, certamente, vários dos nossos colegas teriam ficado de fora e não teriam sido contemplados na decisão do STF, especialmente na modulação. Então, e está com ele esse processo. É óbvio que ele tem uma série de demandas. Ele havia se comprometido conosco de que até o dia 15 de outubro ele daria uma resposta desse daí. Então, nós estamos, eu acredito que na próxima semana a gente deve ter uma reunião com o Procurador-Geral do Estado para pedir para ele, porque não adianta. Por que foi para lá, Jorge? Então, tem um sim. E eu até digo para você, se fosse eu o secretário da Fazenda, eu não sei se a minha decisão teria sido diferente. Se eu tivesse sentado na cadeira de diretor-geral da Secretaria da Fazenda, como eu estive, e tivesse que pagar um valor, como é aquele valor que está lá, eu não sei se a minha decisão teria sido diferente. Porque, efetivamente, eles tinham algumas dúvidas, e as dúvidas deles eram se aplicavam integralmente a decisão da ADI 5510 em relação àqueles processos? Havia prescrição ou não? Mais ou menos, Jorge. Assim, até
É mais ou menos. Então, você veja só que aquilo que eu falo para você, só que isso daí é o seu convencimento, é o meu convencimento, é o convencimento do Tim. Nós não temos nenhuma dúvida que não está prescrito. O doutor Ramon, hoje, não tem nenhuma dúvida que não está prescrito. Mas eu não posso tirar a razão do secretário da Fazenda, ou quem estava lá como diretor-geral, de ter a certeza de que está mandando pagar algo que efetivamente é devido. Porque o Sindafep, Jorge, inclusive, havia feito um protocolo, então não há prescrição, porque o Sindafep havia requerido, em nome de todos nós, lá em 2017 ou 2018, que eu não vou me lembrar exatamente a data, né, o pagamento desses bolões. Então não há, na nossa convicção, nós temos a convicção absoluta que não há prescrição. Correto, eu concordo com você, mas essa é uma decisão administrativa. O que você quer que eu faça? Que eu vou lá e falo para o secretário da Fazenda, você não vai pagar para os ativos? Eu não sei se cometeu uma improbidade. Eu não acho que cometeu uma improbidade, porque era devido. Como é que eu vou dizer para ele não pagar, se eu tenho certeza absoluta? Eu entendo, Jorge, essa é a minha posição, é a posição da DE, que o que está errado é não pagar para os inativos. Pagar para os ativos foi absolutamente correta a decisão. Agora, o que não está certo é ter demorado todo esse tempo para não pagando para os inativos. Porque, só para você entender, e é esse o exemplo que a gente tem levado nos nossos debates com a PGE, por exemplo, eu e o Tim, nós produzimos cota juntos, nós trabalhamos juntos na primeira delegacia, você lembra disso? Na segunda delegacia. E aí o que ocorreu? Eu recebi as minhas cotas, mas o Tim se aposentou. As cotas geradas na mesma época, eu recebi e ele não recebeu. Qual é a lógica disso? Quer dizer, não tem nenhuma lógica, é um absurdo. Eu concordo com você. Então, assim, nós não temos nenhuma divergência em relação à sua posição. Só que é uma questão que não depende apenas de nós. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos empenhando, vamos nos empenhar ao máximo para que seja resolvido de forma administrativa. Porque, se não resolver de forma administrativa, é claro que o Sindafep vai judicializar. Só que a judicialização é o caminho mais longo e o melhor caminho para o administrador, porque você não sabe quando será pago. Possivelmente, talvez, parcela significativa de nós nem receba esse valor. Então, essa é a questão. Então, quer dizer, se nós quiséssemos, se alguém quiser judicializar hoje, pode judicializar. O Roberto chega lá e ele quiser judicializar, não tem nenhum problema. Ele pode ir na justiça. Correto, Jorge. Então, essa é a orientação do Sindafep, essa é a orientação que o Tim tem dado, essa é a orientação que a diretoria tem dado. Pedido para vocês, gente, nós estamos nos esforçando e esperamos resolver administrativamente. Então, não judicializem, e principalmente antes da DI 5510, judicializar era, com certeza, ter derrota. De setembro de 2023 para cá, é outra história. Graças a Deus, e a vitória da DI 5510. Então, estamos empenhados, nós esperamos que o procurador Luciano, que é o procurador-geral hoje, nos receba na próxima semana. Certamente, eu e o Tim estaremos nessa reunião, provavelmente, Aguinaldo também. Já convidei o Davidson da Receita, a Suzane tem feito gestão nesse sentido. Pedimos o apoio do secretário da Fazenda, mas o secretário da Fazenda falou, assim que voltar de lá, nós vamos conversar sobre esse processo. Então, essa é a posição. O Sindafep está empenhado e nós temos a expectativa de resolver administrativamente. Se não resolver, obviamente, vamos judicializar a questão. As alíquotas da Previdência, Jorge, que você falou, ela ainda continua tramitando, é a PEC 06. É isso mesmo, Netinha, a PEC 06. O Vandersim continua com toda a equipe, fazendo um trabalho, a Pública tem feito um trabalho extraordinário lá, então deve retomar ele agora. Então, quase vencida essa questão da PEC 66, porque ela foi, o relator propôs e foi aceita a retirada do artigo 40A, lá no relatório, na Comissão de Constituição e Justiça. Claro que continuaremos atentos
até o final do trâmite dela, mas temos a expectativa de que seja resolvido aquela questão em relação à Previdência, e estaremos, então, focados, né, esse também é um dos objetivos do Sindafep, estaremos trabalhando arduamente, assim como o Vandão tem feito um trabalho brilhante, extraordinário, na Pública. O Vandão é o vice-presidente da Pública Central do Servidor, né, então há uma mobilização muito grande de todas as entidades em relação à PEC 06. A licença especial será paga a quem não prescreveu. Esse daí o Tim já respondeu essa questão, efetivamente. Quem não prescreveu o direito pode pleitear esse daí. A administração decidiu, porque estava perdendo todas as ações, né, decidiu pagar administrativamente, então deve começar, agora, acho que fevereiro, né, Tim, a previsão. Correto, mas pelo menos, o que existe de informação, né, não de maneira escrita, que deve começar a ser pago. Eu até perguntava para a Rosângela, agora há pouco, ela confirmou, né, essa previsão de pagamento de forma administrativa a partir de fevereiro de 25. Porém, Jorge, em relação a quem judicializou, né, eu não sei quais são as previsões. Então, a gente vai ter que esperar sair a regulamentação, então deve sair um decreto, uma resolução, alguma coisa, disciplinando isso daí, e tão breve saia, certamente, né, o TIM deve providenciar, vão providenciar uma matéria, vão dar a maior divulgação, e também vamos trazer aqui para a reunião com vocês, para orientar como fazer. Né, porque tem uma desvantagem, no teu caso, que eventualmente judicializou, mas a vantagem eventual nisso daí é que você recebe o valor corrigido, né? Os outros receberão o valor original. E do plano de saúde, finalmente, que foi o quarto ponto que o Jorge colocou. O plano de saúde do Sindafep, efetivamente, o valor da mensalidade, ele é mais em conta do que a maioria dos planos, ou do que quase a totalidade dos planos, que oferecem o mesmo benefício na amplitude que o plano da Unimed, que é gerenciado pelo Sindafep. Entretanto, como os senhores sabem, nós temos hoje quase 2.000 vidas nesse plano de saúde. Mas o nosso pessoal, graças a Deus, vive muito. Hoje nós temos 75% dos nossos filiados têm mais de 70 anos de idade. Para um plano de saúde, isso é uma questão muito complexa para ser gerenciada. Nós nos debruçamos todos os meses sobre o equilíbrio desse plano. E tem os que nós chamamos dos top 10, que são os 10 que mais gastam de acordo com as doenças, enfim, os tratamentos que são feitos. E, infelizmente, os resultados são sempre cada vez mais difíceis. O último mês, o último relatório que veio, os 10 mais deu um custo de R$ 1.400.000. Então, é um valor muito, muito alto, né? Nós sabemos que um tratamento de câncer, esses tipos de tratamentos, eles são extremamente onerosos. E aí tem que tomar uma decisão, Jorge, igual você sabe como que é feito o cálculo. O cálculo é um equilíbrio que nós temos que fazer, que a Unimed nos traz no final do ano, né? Ele vê quanto que deu a nossa receita durante o ano, nos últimos 12 meses, e quanto que foi a nossa despesa. E, em face disso, é que é apresentado o valor do reajuste. E as nossas despesas, em 2022 para 2023, superou as receitas em mais de 35%. Então, foi uma luta árdua para conseguir o reajuste de 12%. Em 2023, de 2023 para 2024, as despesas superaram em mais de 17% o valor das receitas. Depois de toda uma luta, conseguimos que o reajuste fosse de 13,5%. Existe essa questão que o Jorge colocou, que é absolutamente verdadeira, em relação a um fundo que o plano tem, né? E aí existem decisões que podem serem tomadas, né? Eventualmente, no futuro. Ou se usa parte desse recurso para que você possa
reduzir o impacto desse déficit do exercício, que o reajuste seja menor, né? Ou você pode ter esse déficit distribuído entre todos, como foi feito nos 2 últimos anos. Por que distribuímos nos 2 últimos anos? Porque nós corríamos o sério risco de haver uma redução expressiva nesse fundo. E nós sempre temos a preocupação, Jorge, desde que foi feito esse plano de saúde, a preocupação, e o Roberto, que é um dos que estava lá desde o início da fundação, é que nós conseguíssemos constituir um fundo que tivesse um valor capaz de nós pagarmos 2 ou 3 mensalidades, ainda que por uma eventualidade, sei lá, o governo do Estado resolve deixar de pagar o nosso salário por 3 meses, por exemplo. Ainda assim, nós temos a condição de continuar pagando o plano para que não haja a interrupção no atendimento dos nossos filiados. Então, por isso que nós acreditamos que é razoável que a gente sempre tenha um fundo que seja o valor equivalente a 3 ou 4 mensalidades, para que a gente tenha essa segurança de que nós não teremos a interrupção do atendimento, ainda que por alguma razão, né, ou por uma falta de repasse, ou sei lá o que, a gente tenha essa condição. Ou que tenha uma grande inadimplência por parte dos filiados, né? Então, assim, é por isso. Então, esse fundo, ele continua, está lá. Você, né, que participou da diretoria, você sabe que eles são administrados de forma absolutamente independente, os recursos do plano de saúde. A contabilização dele é feita de forma totalmente separada da contabilidade do Sindafep, né? Então, não foi reduzido, não foi feito aporte para que não houvesse a redução, já que, sistematicamente, eu acho que nos últimos 3 anos, pelo menos, nós vimos fazendo aportes seguidos, reduzindo o valor da mensalidade, mas, por outro lado, nós estávamos fazendo com que o valor desse déficit ele estava sendo exponencializado, chegando, inclusive, a 35%, como ocorreu em 2023. Então, esses números estão todos lá à disposição, quem quiser, a gente tem a maior satisfação, e a obrigação, é mais do que a satisfação, é nossa obrigação apresentar esses números para os senhores sem o menor problema. É verdade, eu esqueci, Jorge. Correto. Isso, está certo. Eu esqueci esse detalhe. O plano de saúde, a partir de fevereiro de 2023, então, os auditores fiscais da Ativa têm um ressarcimento do valor gasto com o plano de saúde. Se não me falha a memória, Jorge, é em torno de menos de R$2.000, 1.925, 1.900 e alguma coisa. Então, vamos pegar um exemplo. Se tenho eu e mais 2 dependentes ou 3, e eu gasto R$3.000 por mês, eu recebo 1.925. Se só estou eu no plano de saúde, eu gasto R$1.500, eu só recebo 1.500. Então, é o valor limitado a R$1.925. Esse valor é pago pelo Funrefisco, que é o Fundo de Reequipamento do Fisco. Por isso que hoje ele não é extensivo aos inativos. É uma reivindicação que foi feita por nós naquela época, continua sendo feito, mas nós temos uma questão que a gente precisa resolver, que é o aporte de recursos no fundo. Porque se hoje nós fosse pagar a todos nós, o fundo não teria recurso suficiente para isso. Mas o que nós entendemos, nós defendemos, nós como Sindafep, a diretoria CRS, nós defendemos que seja extensivo a todos. Para isso, nós teremos efetivamente que fazer um trabalho para fazer uma alteração na forma de que os recursos são aportados no Funrefisco, porque aí nós teríamos condição de que ele fosse ressarcido todos os auditores fiscais ativos e inativos até o limite X estabelecido. Mas tem que mudar a lei, porque a lei do Funrefisco não permite que seja pago ou ressarcido a quem não esteja na ativa.
Então, é uma luta que a gente já tem e que a gente entende que precisamos intensificar nesse sentido e, principalmente, que aumentar os recursos dela. Fazer aporte para diminuir a parcela dos aposentados, a parcela do valor do plano dos aposentados, que eles não têm ressarcimento. Os ativos podem continuar e eles têm ressarcimento, não vai ser para nós diminuir um pouco, entendeu? Seria uma forma de ajudar os aposentados. E nós somos uma Jorge, a nossa Assembleia é soberana, e você sabe disso. Se você quiser apresentar essa proposta de forma escrita, pode ser feito o estudo, sim. Nada impede de ser feito o estudo. Entretanto, só lembrando, né, e você talvez recorde, que o valor da nossa fatura com o plano de saúde hoje, ele suplanta R$2 milhões mês. Né? Então, chega a quase 2,5 milhões por mês o valor da nossa fatura do plano de saúde. Então, que é um valor, exato, é um valor que ele é consumido muito rapidamente. Né? Então, fazer isso é possível? É. Né? Mas dá para ser feito esse estudo. Se uma hora você quiser ir lá, estou lá para poder a gente sentar, discutir, conversar. Vamos olhar os números, não tem nenhum problema. Mas, assim, eu digo que eu vejo um grande problema em razão da limitação da quantidade de recursos e o quanto é necessário, especialmente pelo detalhe que você colocou, que a grande maioria dos que compõem o nosso plano de saúde são os nossos aposentados e pensionistas. Senhores, muitíssimo obrigado pela paciência de vocês, obrigado, Jorge, pelas perguntas e por possibilitar todos esses esclarecimentos que certamente interessam a todos. E devolvo agora ao meu amigo Osmar, né, que fará a finalização. Um abraço a todos. Obrigado, presidente. Pessoal, como nós fazemos em todos os nossos cafés, parabenizar aqueles colegas que estão hoje aqui conosco, né? Perdemos alguns colegas, alguns amigos aí nessa nossa vida aí, alguns dias perdemos o Luiz, perdemos a Rosicler e tal, mas nós estamos aqui. Então, aquele que completou mais um ano de vida, agora em outubro, novembro e dezembro, porque nós só teremos reunião em 27 de março, em março nós parabenizamos os que fizeram aniversário em janeiro, fevereiro e março. Então, eu pediria aos que fizeram aniversário em outubro e vão fazer novembro e dezembro, que fiquem em pé para que nós possamos cantar um parabéns bem entusiasmado. Nossa, quanta gente! Ó, eu também sou de dezembro, eu já estou em pé aqui. Hein? Cadê a Sônia? Sônia também, já está ali. Pessoal, quem mais aí? Então, vamos lá, que Deus abençoe vocês. Então, um parabéns bem forte para todos nós aqui. Muito obrigado pela presença de todos, que o nosso Deus nos abençoe, nos guarde, que no terminal desse passeio nos leve em proteção para nossos lares, tá? Muito obrigado a todos e contamos com vocês dia 7 de dezembro lá na chácara. Muito obrigado, pessoal.